Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e também compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Não entra de sacanagem, Tá. mas algo acontece internamente porque o time não competiu. E você não competir é grave. Mas aí, né, dona, assim, eu vou interferir. Sim. Por quê? Porque é isso que tem que acontecer. Sim. Se eu estou percebendo que você está andando em campo, e se eu sou seu companheiro, eu tenho que interromper, eu tenho que interferir. E se eu não estou percebendo, o meu técnico tem que estar percebendo. Alguma coisa tem que acontecer. Posso te dar um exemplo? O Gerson. O primeiro tempo do Gerson, ele nitidamente estava sobrecarregando o Felipe Luiz. Porque ele estava jogando pelo lado esquerdo no primeiro tempo. O Felipe Luiz não estava bem no jogo, mas em vários momentos ele estava sendo sobrecarregado porque tinha muito problema na transição defensiva do Flamengo, que é um problema crônico do trabalho de São Paulo, com Bruno Henrique e Gerson por ali. Quando volta para o segundo tempo, o São Paulo inverte. Ele bota o Gerson mais pelo lado direito e bota o Thiago Maia para consertar, e aí o Felipe Luiz passa a não sofrer mais como estava sofrendo no primeiro tempo. Teve erro individual, mas é erro individual. Erro individual. Mas você vê que o time ficou pelo menos um pouco mais seguro ali defensivamente. Então, assim, cara, os jogadores precisam dar uma resposta também. Eu acho que a gente vai sempre ficar nesse ciclo do Flamengo de... É muito delicado, acho que centralizar tudo no técnico. Ah, sim. É mais fácil. Porque aí, até eu quero passar... Você concluiu só porque eu queria passar lá para o Não, exemplo é isso. Acho que é muito delicado centralizar sempre no técnico. Tem algo muito errado. Eu acho que, você tem que distribuir um pouco dessa culpa na direção que fez um planejamento ridículo desde o início da temporada, nos jogadores, porque ontem faltou competição. E no São Paulo. O que a gente vê, né, Pedro e Jean, a crítica do torcedor especificamente, acho que vai muito nessa questão da falta de atenção, até falta de vontade, e muitas vezes o torcedor vai por esse lado, né? Mas vocês estão analisando isso e também a questão tática do time que apresentou de novo problemas, Pedro. Bruno, apresentou problemas novamente o Flamengo, até quando o Fernando estava falando aí da questão tática, estava lembrando que essa questão do Felipe Luiz jogava no passado, mas tinha o João Gomes ali, que era quem fazia bastante esse setor, o Thiago Maia jogava do outro lado. Então o Flamengo com o Gerson tem sempre essa dificuldade, até comentava antes, vai jogar o Gerson com o quarteto, nunca deu muito certo, até falava antes. Desde que veio a questão especialmente do Pedro, com o preparador e tudo mais, as coisas não estão tão bem resolvidos igual tentaram vender. Tá um ambiente ainda pesado, não só por conta daquilo, mas como o São Paulo reagiu também, ou não reagiu, em não falar com Pedro e tudo mais. Tem jogadores que acham que não foi correta a atitude do São Paulo de não falar com Pedro. Enfim, tem jogadores que não gostam desse ambiente frio, não gostam que o São Paulo não converse mais proximamente ali para, enfim, até resolver uma questão tática. Então talvez isso possa, de fato, refletir dentro de campo. Eu observava ali durante a transmissão, ali do lado do campo, no começo os jogadores do Flamengo muito concentrados, sem risada ali no aquecimento e tudo mais, muito concentrados, expressões fechadas. Começou o jogo, um cobrando o outro, mas a partir que as coisas iam acontecendo, essas cobranças pararam dentro de campo. O São Paulo pediu um time mais agrupado, mais compactado, e o Flamengo simplesmente não fazia isso. E é impressionante a quantidade de vezes que a gente vê isso acontecer também, né? O São Paulo está pedindo maior intensidade, está pedindo para subir as linhas, está pedindo para que o time marque com mais gana lá na frente, que dê menos espaço para o adversário, e isso muitas vezes não acontece. Repito, para mim é inaceitável que isso tenha acontecido no jogo de ontem, né? Um jogo com aquele clima, com aquele ambiente cuja tendência é levar o jogador até o máximo de concentração. Então, ouvindo também o que disse o Gabigol, eu vou já me despedir dos dois também, mas antes, rapidinho, o que vocês acharam da declaração do Gabigol e da questão toda da arbitragem? É muito forte, é claro que a gente precisa entender que ele tá bravo, tá no calor do jogo, tudo, mas a gente precisa entender também que ele sabe que ele usou palavras fortes. Ele corre algum risco. Se a Conmebol quiser, pode
punir o Gabigol. Mais cedo, no F360, o Gaciba participou, né, do programa e analisou, sim, ali a questão do impedimento, mas essas outras questões também levantadas do Gabigol. O Gaciba entendeu que a arbitragem ela foi confusa. Bastante confusa, Bruno. Né? Bastante confusa. Nessa questão de... E cá entre nós não é uma novidade do Vilmar Roldan, né? E cá entre nós, vocês dois, o Fernando Campos na segunda e o Mário Marra ontem, tinham alertado que ele é muito teria confusão no ar, né? Tem. Sempre tem. Eu acho que o inseguro. Roldan, ele é inseguro e às vezes ele é muito impactado pelo ambiente. Isso. Que ele tá ali. Eu acho que é um grande problema. Agora, eu discordo, sim, da visão do Gabigol. Acho que a narrativa da eliminação não tem que ser baseada com a arbitragem. Eu acho que a responsabilidade não é da arbitragem. Mas ali é o que o Marra falou. O cara tá de cabeça quente, né, não olhou os lances da maneira que tem que olhar, né? Depois, eu acho que ele vai até modificar essa opinião. Mas, com certeza, não foi a arbitragem que explicou a eliminação do Flamengo. O Felipe Luiz, depois ali do jogo, ouvido pelo Pedro, aí já com a cabeça mais fria também, foi mais ponderado na análise do jogo, foi né? Foi ótima a entrevista dele. Foi muito boa, né? Sim. Ô, Bruno. Oi, Jean. Não, só porque eu acho assim, primeiro que até para corroborar o que disse o Pedro, a gente eu conversei aqui no Café da Manhã com vários torcedores rubro-negros que estão hospedados no mesmo hotel que a gente e de fato ninguém sai falando da arbitragem, né? Há um incômodo muito grande com todos os erros da equipe que a gente já elencou aqui no programa. O Gabigol especificamente, aí eu não sei nem se é só a cabeça quente, sabe? Porque assim, o Gabigol especificamente, ele tem um foco muito grande para a arbitragem. Sempre, o tempo todo, fora e dentro de campo. E para mim isso prejudica o próprio Gabigol. Prejudica o próprio Flamengo, né? Você só olhar para a arbitragem o tempo todo, muitas vezes o Gabigol parece mais preocupado em reclamar com a arbitragem, e isso rende a ele muitos cartões amarelos, às vezes até vermelhos, do que jogar bola, que ele joga tão bem. Ele que é um jogador tão decisivo, que faz tanta diferença no futebol brasileiro e os números estão aí para comprovar. Na hora que ele coloca tanto foco em cima da arbitragem, e não estou nem falando só da entrevista pós-jogo, mas estou falando principalmente do que ele faz dentro de campo, ele se prejudica. Ele prejudica o seu clube. Mas aí vem a questão da gestão do Flamengo, porque também esse é um problema que vem de outros treinadores. Passaram quantos treinadores pelo Flamengo nos últimos 2, 3 anos e essa sempre foi a postura do Gabigol, dentro e fora de campo. Acho que isso é um grande problema e é bom lembrar também quando o Gabigol fala essa aí é a Libertadores, a Conmebol é aqui do lado, a gente sabe que a Libertadores é assim. Pera lá, essa foi a Libertadores que o Flamengo ganhou ano passado. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores. O Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019. Então, tentar tirar essa credibilidade da competição, como ele faz com uma declaração como essa, de alguma maneira pode macular até os títulos que o transformaram num dos principais jogadores da história do Flamengo. Para muita gente, o segundo maior jogador da história do Flamengo. Então, acho que seria importante também o Gabigol não só pensar nisso, mas ser alertado por aqueles que fazem um trabalho muito mais de gestão financeira do que de gestão esportiva. A gestão esportiva do Flamengo é terrível. Mesmo assim, o time conquista muitos títulos porque tem uma gestão financeira boa, porque consegue contratar grandes jogadores que muitas vezes vão, né, sozinhos resolvendo a parada, como foi o caso tantas vezes do próprio Gabigol. Só para acrescentar, eu estava puxando aqui, dando uma olhada rápida, Bruno, amigos, Gabigol com o cartão amarelo de ontem chegou a 15 na temporada. É o líder, assim, disparado do elenco do Flamengo. Atrás ali vem o Thiago Maia com 10. Um atacante, né? Pois é, era um problema recorrente em 2019. O Jorge Jesus era preocupado com isso. Ele deu uma baixada para 2020, mas depois voltou com essa situação que sempre prejudica bastante o Flamengo, né? E como aconteceram lances nos títulos do Flamengo que a gente discutiu, mas o Flamengo teve méritos para ganhar, como a expulsão na final do ano passado, aquele lance com o Emelec ainda em 2019. Enfim, a gente vai discutir mais sobre isso também na sequência do Sport Center, mas eu vou agora me despedir. Jogos que não foi bem. Que a gente já falou aqui mais cedo sobre competir, que competiu pouco. Vários jogos em que ele não esteve acertado mesmo. O início da temporada com o técnico, e aquele processo tinha que ter sido interrompido mesmo,
que aquele processo não estava nada legal. Não começou bem, né? Não começou bem, estava desde o início. E acho que também aí teve um erro de... Aí é uma questão minha, né? De avaliação. Porque ao Dorival não foi oferecida uma pré-temporada. Quando ele chega na temporada passada, ele perde um jogo aqui, perde um outro ali e tal, mas depois de um certo tempo ele vai, vamos jogar assim. E a avaliação de que, com ele não vai dar certo, calma, ele não teve tempo para treinar. Ele teve que chegar ali e resolver problemas. Ele resolveu problemas. Ele entregou os títulos que o Flamengo nem esperava conquistar naquela altura do campeonato. E aí, mas isso já é coisa do passado, o Dorival está bem empregado, está no São Paulo. Depois disso, você vê o que o Flamengo faz em campo. O Flamengo, em alguns jogos, pratica um futebol que a gente espera mesmo. Em alguns jogos. Em alguns, né? Esse mas é o problema, essa é a questão. Né? Essa é a questão. Em outros tantos, o Flamengo dá sinais de bom futebol. Eu acho que o trabalho, eu também não sou injusto a ponto de falar, mas fora São Paulo. Não, a ele também não foi oferecido muito tempo. Agora, ele aceitou. O time tem que melhorar. E me parece que ele contribui muito, para essa instabilidade, né? Então, acho que aí é uma questão também de fora para dentro. O ambiente que foi falado mais cedo, né? Eu não acho que as coisas estão resolvidas depois que um jogador é agredido e pronto, acabou. Não, no futebol é muito normal, tal. Não, gente. Eu acho que isso demora um tempo. Isso pode ser resolvido? Claro que sim. Se as brigas em casa podem ser resolvidas, eu acho que também em outros ambientes eles podem ser resolvidos. Mas eu não acho que são resolvidas rapidamente. E o Flamengo, o nível de competitividade, o nível de exigência, o tamanho do peso da camisa, o Flamengo tem uma sequência de jogos em que era preciso ser decisivo, vencedor, e que não conseguiu entregar. Isso vai somando. Porque tem essa instabilidade do ambiente e tem essa falta de regularidade na sequência do time que a Roberta estava destacando também. Eu acho muito difícil, dona. O elenco, ele é muito grande, né? É com figuras muito pesadas. E a maioria, né, quase que qualquer técnico que chega lá hoje, ele vai se ver num ambiente onde as figuras do elenco são maiores do que ele. Dificilmente você vai encontrar uma outra situação de equilíbrio, pelo menos. Então, mas aí quem ajuda o técnico é o projeto esportivo. Exato. E inexiste. Porque aí o técnico, ele chega no vestiário e percebe, nossa, aquele ali é super campeão, aquele outro também. Marra, ou o técnico se ajuda no sentido de tentar apaziguar o ambiente, tentar se adaptar, como o Rogério Ceni fez, como o Dorival fez, né? Ou o técnico que vai tentar impor todas as suas vontades, desejos e convicções, às vezes o elenco não vai aceitar. Sim. Muito parecido com a situação, por exemplo, do Paris Saint-Germain, né? E muito diferente da situação, por exemplo, do Manchester City, né? Que eu sei que essa não entra em questão, porque o técnico é grande demais. Mas a gente está falando de clubes com muito dinheiro. Isso. E aí o Flamengo é um conquistador no continente, coisa muito diferente do Paris Saint-Germain, né? O Flamengo é um conquistador, é o atual campeão da Libertadores. Mas o Pep Guardiola, ele tem um projeto esportivo do Manchester City. O Newcastle tem um projeto esportivo que não possibilitou título, mas que possibilitou furar a fila para chegar numa Liga dos Campeões, coisa que ampara trabalhos. Mas o trabalho deu errado ali, aquele jogador ali ficou bicudo com aquilo ali e tal. Não, é o seguinte, a gente tem aqui um jeito de trabalhar. Tá aqui, ó. Quando você entrou, você sabia disso, é um jeito de trabalhar. Totalmente diferente do que a gente vê no Flamengo. A direção do Flamengo... E no Paris Saint-Germain. A gestão de futebol do Flamengo é uma gestão populista. Você busca a grife, você busca o técnico que está em alta, mas às vezes você não pensa, será que esse estilo, essa filosofia vai encaixar com esse grupo? É dessa forma que o Flamengo vai jogar? Tem uma identidade, tem uma ideia para ser seguida? Ou até mas como é que ele vai administrar esse elenco? Como é que vai... Mas aí que é a questão. Só o técnico tem que administrar tudo no projeto? Não. Aí não. Ele é a cabeça a ser oferecida. Porque aí eu acho que é algo covarde que a direção do Flamengo faz. Aí quando o Flamengo tem uma sequência ruim, qual a resposta, o cala-boca que a direção dá? Contratação de jogador. Tá aqui, ó. Estão 15 milhões de euros na contratação de jogador. Eu acho que não é dessa forma que tem que ser gerido o futebol do Flamengo. Por isso que a torcida está muito insatisfeita com a gestão. Eu não estou aqui fazendo uma defesa do São Paulo, não. Acho que o São Paulo merece ser questionado em várias questões. Acho que ontem ele demora para modificar
algumas peças, o Felipe Luiz, o Gerson. Acho que ele deveria ter colocado o Pedro, porque o jogo precisava de um cara com mais presença diária. Tudo isso tem que ser questionado pelo sistema defensivo do Flamengo, que é um sistema vulnerável, na bola aérea, no momento da recomposição, da transição defensiva, tudo isso. Só que, gente, se os jogadores também não comprarem a ideia, se eles escolherem para quem eles vão competir, para quem eles vão jogar, fica complicado. Não é para estar na mão deles isso, né? No caso, assim, do Sampaoli, eu até escrevi ontem, né? Eu questiono até a carreira dele, né? No sentido de entender que ele até escrevi assim, né? É o fracassado mais bem-sucedido do futebol mundial. Fracassado no sentido esportivo, porque eu vejo que a carreira dele tem mais vexames do que títulos. Se a gente puxar. E ele acaba tendo um status mundial, não só aqui no Brasil, que eu não consigo entender por qual motivo porque ganhou uma Copa América com o Chile, tá bom pro Chile, mas e para as outras equipes que ele dirigiu? Eu acho que é o de prender o Flamengo. Então, assim, o Flamengo tem que mudar essa postura, mas é lá de cima. Não é somente lá dentro das 4 linhas, não. Porque tá tendo esse erro já há algum tempo. Quantos treinadores já passaram no Flamengo? Se eu não me engano, 9. 9 treinadores em 2 anos? Na gestão do Landim. Então, isso aí é inadmissível. Então, os erros do Flamengo estão sendo nas escolhas do próprio treinador que vai assumir. Aí você não tem uma gestão, parece que assim, o Marcos Braz brigou com o Gabigol. Beleza, a gente compreende que tem essa discussão, mas está tendo muito probleminha, tem muita coisinha dentro dos jogadores que hoje em dia, o Wesley, por exemplo, tá sendo lançado no momento que o Flamengo está em turbulência. E jogar no time grande como o Flamengo, se você não tiver vontade, a torcida não vai aceitar. E ainda tem outra coisa. O torcedor rubro-negro, eu sei que o momento é difícil, e a gente brinca aqui com previsões, eu falei ontem, negócio de ganhar, de passar. Mas eu acho que quem daria o Olímpia como favorito? Todo mundo faria isso. Daria? E isso não é uma opinião, isso é uma questão de acreditar mesmo, de achar que um time é melhor que o outro que ganha. Mas vamos fazer só uma reflexão. Vamos olhar lá para trás. Desde que o Landim assumiu, e ele faz um trabalho financeiro muito bom, o primeiro mandato dele esportivamente foi muito bom, inegavelmente. Mas começou com o Bandeira lá atrás, né? Não, isso aí ninguém discorda. Que o Bandeira arrumou a casa, o Landim chegou com a casa pronta e manteve e melhorou. Isso. Inegavelmente. Cada um tem a sua parcela de culpa neste bom processo financeiro que o Flamengo vem passando. Só que, vamos parar para observar, o primeiro treinador da era Landim, quem era? Abel Braga. Abel Braga sai do Flamengo. Ninguém sabia quem ia ser o treinador. Surge o Jorge Jesus, que não viria para o Flamengo, tanto que o Jorge Jesus vai à Arena Independência assistir Atlético Mineiro e Flamengo naquela ocasião, porque o Atlético Mineiro desejava ter o Jorge Jesus como treinador. Inclusive, o Vasco também havia sondado o Jorge Jesus naquela época. Então, não era nem para o Flamengo ter contratado o Jorge Jesus. Surgiu a oportunidade e contratou o Jorge Jesus. O Jorge Jesus chegou quando? No meio do ano. No meio do ano ele consegue fazer um trabalho espetacular, fora da curva, sensacional, um dos melhores dos últimos anos, ou um dos melhores da história do futebol brasileiro. Tá ok. Fica até 2020. Chega a pandemia, ele renova, resolve ir embora. Aí a decisão dele a gente concorda ou discorda. Quem o Flamengo traz? Traz um outro treinador. Esse treinador fica até o meio do ano. No meio do ano é demitido. Entra outro treinador. Foi o Domenech, né? Até quando a diretoria do Flamengo vai achar que contratar um treinador no meio da temporada vai fazer com que o clube no final do ano ganhe títulos? O Flamengo ganhou títulos com o Dorival Júnior, o Dorival chegou no meio do ano. Uma hora vai dar M. Uma hora não vai acontecer. Uma hora o planejamento que é mal feito vai ficar escancarado como mal feito. E isso tem as digitais dos diretores do Flamengo, que preferem a arrogância na hora de dar entrevista. Porque na hora que tá ganhando é coisinha no Twitter, é tweetzinho enigmático, quando contrata é isso aqui, é gelo no sangue e tudo mais. Mas na hora que perde, ninguém fala. Ou então quando fala não deu, mas nas últimas 4 finais estivemos em 3. E aí? E o hoje? Como é que o clube está hoje? O Flamengo hoje não tem comando. Todo mundo acha que manda, na verdade ninguém manda. Todo mundo faz o que quer. Na verdade é essa. Para acontecer o episódio de uma agressão física de um membro da comissão a um jogador, é porque não tem comando. Pode falar o que for. Ganhou, não sei o quê. Beleza. Mas não tem comando. Enquanto isso não mudar, o Flamengo vai continuar a ser aventureiro.
O Flamengo é aventureiro. O Flamengo conta com a sorte. Essa que é a verdade. Ainda nesse clima do bigode, ó, bem amigos da Band, ó o tweet do homem, maior narrador da história da televisão brasileira. Eu estou dizendo, desde que ele chegou, Sampaoli, não estou conseguindo fazer gol, Sampaoli é um perdedor. Pedrinho, Pedrinho, Sampaoli é um perdedor. O Flamengo não nasceu para um esquema posicional. E com 30 escalações diferentes em 30 jogos. Sampaoli, para você, deu. Enquanto ele degustava um bom paralelo, não sei o que é o vinho dele, que é bom, muito bom. Atirson, 30 escalações diferentes. Então, mas aí vem... Tudo que vocês aprendem no curso lá de treinador é que tem que repetir, que tem que dar liga, que tem que não sei o quê, que... Igual o Botafogo, a gente escala o Botafogo de olho fechado aqui, como o Flamengo do 19. É continuidade, né, cara? O trabalho é continuidade. Se você modifica o tempo todo, você não tem o próprio esquema em si, acaba não se entendendo. Uma hora os jogadores não vão se entrosar. O Flamengo deu muito certo porque teve o entrosamento dos seus jogadores. O Botafogo está dando certo porque tem entrosamento. Você vai trocar uma peça pela outra. Agora, o Flamengo não tem hoje identidade. Hoje o Flamengo não tem essa identidade. Mas vem lá de cima. O problema do futebol hoje do Flamengo é que vem lá de cima, vem da presidência até lá embaixo. O que o Amêndola falou foi perfeito. Quem é que realmente comanda a direção do Flamengo hoje? Qual é a gestão realmente do clube? Quem é realmente que faz essa parte de captação para você trazer o melhor do potencial, a melhor escolha, a renovação? Você tem que fazer a renovação do seu elenco. O Palmeiras, queira ou não, ele faz muito bem isso. Está ali brigando, está jogando bom futebol ou não, mas está ali brigando. Pelo menos tem uma postura de liderança. Tem ali seus comandantes. Você não pode realmente ser agredido por um membro da comissão, onde que você já está tendo... Quem acompanha futebol, você gestor, está ali, gerente técnico de futebol. Você está ali todo dia acompanhando o treinamento. Você está vendo a postura do jogador, você está vendo a postura do treinador, você está vendo a metodologia feita do treinador. Se ele aplica isso dentro do treino, é a mesma coisa que ele faz dentro do jogo. As modificações estão dando certo no treino ou não, ele vai aplicar no jogo. A postura dos jogadores entre si é legal, o ambiente é bom. Aí você vai trazer isso para o presidente, porque você está ali junto com o treinador, jogadores e comissão. Você é o principal, o elo. Se você está vendo isso e acompanhando isso, você vai dar AM aí, cara. Porra, o preparador físico não está gostando da atitude do jogador. Ele, tem sangue quente. Vai dar um problema. Vamos reunir aqui, você vai controlando. Só que hoje a gente não vê isso. A gente não vê uma gestão de profissionalismo em buscar realmente dar o melhor para o Flamengo. Porque, assim, se você vê o Marcos Braz hoje fazendo um trabalho no Flamengo, mas quando ganha, é legal. Mas quando perde, você não quer dar uma explicação para a gente, que a gente tem que falar sobre isso. Aí você manda embora vários treinadores em sequência e você não explica qual foi o maior dos piores do Flamengo, que foi o Dorival Júnior. Ganhou tudo e você não explicou por que você demitiu ele. Porque não tem explicação, tio. Então, assim, de qualquer forma, você tem que chegar e você tem que mencionar. O torcedor hoje vai conversar, eu não sei por que mandou. E o Dorival próprio não sabe por que ele foi mandado. Não interessa se ele era, se você vai ser convocado para a seleção ou não, se você vai ter o interesse ou não da seleção, se foi esse o problema ou não. Agora, você pode pegar os treinadores estrangeiros, todos os estrangeiros, se botar uma multa absurda, duvido que a multa rescisória do Sampaoli é amigável. Não, você pode ir embora, é mil reais. Duvido, é milhões. Então, assim, aí para o treinador brasileiro, para o treinador que te deu o resultado, que foi campeão, você não deu valor. Então, assim, tá lá de cima o problema. Que aí vem trazendo para o campo. E reflete ali. Reflete no campo. A gente sabe que reflete no campo. Mesma coisa quando tinha salário atrasado, quando a gente comia pão com mortadela e que não tinha estrutura para a gente trabalhar, quando a gente tinha uma vez campo bom para trabalhar, e aí a gente tinha que dar resultado. Mas aí o diretor, não, vamos não sei o quê, vamos segurar. E a gente que pagava o pago, porque a nossa cara está ali o tempo todo. A gente está ali para performar. Se a gente não tem um respaldo por trás, a gente não vai conseguir entregar. Por isso que às vezes a fala do próprio Everton Ribeiro não condiz. Porque assim, você tem que entregar. Você tem hoje o melhor. Hoje, a melhor estrutura do futebol brasileiro é do Flamengo, junto com o Palmeiras, junto com o Atlético Mineiro, junto com alguns outros grandes clubes que tem. Mas você não pode deixar de entregar e aceitar. É inaceitável você perder
a quantidade de jogos e a postura do time hoje jogando da forma que está jogando. Não pode aceitar. A gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar e eu respeito a opinião de todo mundo, cada um reclama da entrevista que quiser. Mas eu discordo do Gabigol quando ele faz isso daqui. Absurdo isso aí. Sobre a pressão, estamos acostumados, jogamos... Foi na bola, o Olímpia jogou mais bola e ganhou. Faltou bola, E esse negócio de Comebol, a sede da Comebol no Paraguai, não é isso? Eu achei, o Gabigol ele não precisa disso. Eu acho que se a gente... E aí uma coisa interessante é que se a gente pegar as outras entrevistas do pós-jogo, ele foi o único jogador que citou a arbitragem. Foi o único. Nem o Matheus Cunha, que falhou no segundo gol, nem o Everton Ribeiro, nem o Bruno Henrique, nenhum deles culpa a arbitragem. Pelo contrário, todos falam dos erros do próprio clube, do próprio time, do próprio Flamengo. Então, acho que foi uma declaração extremamente infeliz. Esse negócio de a Comebol é aqui do lado. A CBF é na Barra. O Flamengo treina em Vargem Grande, é perto. E aí? O que isso tem a ver? Não tem nada a ver. O Fluminense também treina ali, o Vasco também treina ali. O Fluminense e o Vasco treinam ainda mais perto da CBF. E não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. Ah, o Alejandro Domingos, presidente da Comebol, torcedor do Olímpia. E aí, o presidente da CBF também tem um time. E isso quer dizer que foi beneficiado. As escolhas do árbitro dentro do campo pode ter invertido uma falta ou outra, pode ter deixado de dar um cartão ou outro, mas foi para os dois lados. E o gol que foi anulado, foi bem anulado. Não tem que reclamar de arbitragem. O bom, esse é um ponto positivo. O torcedor do Flamengo, se a gente pegar não só hoje, mas em outros casos... Então, por quê? Por quê, Vene? Por quê? Pedro. Ele tava lá, o Pedro? Era pra você responder, porque ele não quis aquecer, entendeu? Entendi. Pronto, Você vai ficar com a gente aqui? Ó, a galera que segue ele aqui, ó. @Jorge Sampaoli da torcida, Exatamente. né? Você tá começando esse trabalho agora? Entrou pra galera dos foi sócios? um mês antes dele vir pra cá, eles me acharam e me colocou nessa Mas como é que achou? Então, uma história, né? Eu tentei tirar foto uma vez com eles, achando que era o verdadeiro, pra mandar pro meu filho. Quando eu entro no carro, me explorou, não é o verdadeiro. Esses são os sósias. Aí eles fizeram filmagem e tudo e guardou. Quando o Sampaoli ficou de vir, eles me acharam no Instagram. E aí começou essa brincadeira. Você foi enganado não reparou pelo... detalhe. Eu também fui enganado. Ó a golinha levantada, olha a golinha levantada. A golinha, não, tem toda uma questão das tatuagens. E qual é o seu nome de verdade? Ronan. Ronan, obrigada, tá? Obrigado você arrebentou aí com o Muito seu obrigado. Mineirol. Sabe o que é Mineirol? É o espanhol de Minas. Exato. Grande trabalho, Ronan. Excelente trabalho. beijo. Aqui e ontem também. É. Grande trabalho. Ontem não deu. Excelente. Obrigada, tá, Ronan? Eu vou te... Brincadeiras à parte, a gente precisa ter um discurso bem sério aqui, porque o que aconteceu ontem foi uma das noites mais lamentáveis da história do Flamengo. Faltou vergonha na cara. E não é possível que os jogadores do Flamengo, após a partida, não se olhem no espelho e pensem o seguinte: o que eu estou fazendo com a camisa do Flamengo? A partir do momento que esses jogadores eles vestem a camisa do Flamengo, eles, ao mínimo, eles precisam honrar a quantidade de torcida que estava acompanhando essa partida de ontem. Eles representam mais de 40 milhões de torcedores. E o que eles fizeram ontem foi uma noite ridícula, uma noite vergonhosa, uma postura lamentável. E eu, infelizmente, tenho que criticar o Gabigol, porque após a partida, ao invés de ele ter um discurso de autocrítica, de uma autoanálise, ele parar e pensar e falar, eu não fiz um bom jogo, ele preferiu criticar a arbitragem, alegando que a Comebol é ao lado do estádio e por isso que o Flamengo foi prejudicado por conta da arbitragem. Não, Gabigol. O Flamengo foi prejudicado e eliminado graças ao próprio Flamengo. E é um problema enraizado que a gente vem falando desde o começo do ano. É um erro. Para a gente chegar até a vergonha contra o Olímpia, a gente precisa relembrar tudo que a diretoria fez. Ou seja, nada, só besteira. Eles tiraram o Dorival Júnior e colocaram o Vitor Pereira. Depois, no meio da temporada, contrata o Sampaoli achando que o Sampaoli fosse dar jeito. O Flamengo se auto-sabota, Fernando Maia. Depois do jogo contra o Atlético Mineiro, uma virada histórica dentro do Campeonato Brasileiro, o que aconteceu? Um funcionário deu um soco na cara de um atacante. O ambiente do Flamengo hoje é péssimo, um ambiente horrível. E óbvio, não é culpa só dos jogadores, não. É culpa também do Sampaoli. A gente brinca aqui, mas o Sampaoli errou em tudo ontem. O Sampaoli é um treinador que cobra intensidade. O que ele faz? Me coloca o Felipe Luiz, que não tem mais nenhuma intensidade. Nenhuma intensidade. E o pior, ele deixa o Felipe Luiz até os 30 minutos do segundo tempo, algo inexplicável. Todas as jogadas do time paraguaio foram em cima do Felipe Luiz. Como um time, como o Flamengo, com o investimento que tem, me toma 3 gols de cabeça numa única partida. O Matheus Cunha, ele não sai em nenhuma jogada. O Gabigol andando em campo ontem e o Sampaoli não coloca o Pedro. Claro, por quê?
Por quê? Óbvio que ele tá com implicância com o atacante do Flamengo. A partida que o Gerson fez ontem, uma partida lamentável, andando em campo sem nenhuma vontade de vencer. E o que mais me revolta, Fernanda Maia, não é perder. O Flamengo não vai ganhar sempre. A forma como perde. Após o jogo, os jogadores não demonstram nenhuma insatisfação. Exceto o Bruno Henrique, que botou a cara e pediu desculpas à torcida do Flamengo. E, de fato, o que esses jogadores fizeram ontem, eles precisam ser cobrados sim. Porque é uma postura como se nada tivesse acontecendo, aceitando a derrota. Eles sentam num passado recente de vitória e pronto. Precisa ter uma reformulação no elenco do Flamengo. Esses jogadores não têm mais vontade de vencer, não têm mais tesão. E vou repetir aquilo que o Louco Abreu disse, você vai se recordar disso. Para jogar no Flamengo tem que ter aquilo roxo. Tem que ter vontade. Não, né? Tem que ter aquilo roxo, não tem jeito. Os jogadores não têm mais vontade de vencer. O problema do Flamengo hoje é falta de tesão. Os jogadores do Flamengo não têm mais tesão em vencer. E o pior, não demonstram mais insatisfação quando perdem. Porque após o jogo de ontem, a postura deles é como se nada tivesse acontecido. Isso é lamentável. Se a gente for olhar, por exemplo, o River Plate, quando foi eliminado, os jogadores revoltados. O Nacional, quando foi eliminado, os jogadores revoltados. E o Flamengo, como se nada tivesse acontecido. Né? Isso é muito normal. Muito normal. Libertadores. E assim, respeito a história do Olímpia. Mas se a gente for parar e analisar o momento do Olímpia, um momento ridículo. Tanto é que a gente falou aqui que o Flamengo chegava como um amplo favorito e que seria uma vergonha se não passasse. Para piorar a eliminação, a forma como foi. O Flamengo saiu na frente, depois tomou a virada de 3-1, tomando 3 gols de cabeça, e os jogadores, após o jogo, como se nada tivesse acontecido, aceitando uma derrota vexatória. Então, os jogadores do Flamengo, saibam, vocês entraram na história, mas de uma forma negativa. Porque o jogo de ontem, além do resultado, vai além do resultado. A postura de vocês é uma postura vergonhosa. Vocês deveriam ter vergonha. Porque ao vestir a camisa do Flamengo, vocês representam muita gente, mais de 40 milhões de torcedores. Pô, Fernanda Maia, se coloca no lugar dos torcedores que saíram do Rio de Janeiro e foram lá para o Paraguai acompanhar. Eu tenho uma amiga que está lá, a Camila, ela falou, Venê, o que eles fizeram ontem é falta de respeito com a gente aqui. Esses torcedores só vão voltar sábado. Essa hora os jogadores já dormiram bem, já almoçaram, vão a caminho do CT, vão ter o segurança, evitando protesto. Falta vergonha, falta vontade. E quem deveria cobrar esses jogadores? A diretoria. Tem um vídeo aí do Rodolfo Landim que é algo lamentável, vergonhoso. Ele olhando assim no aeroporto, de rabo de olho e depois se escondendo. Por que está se escondendo, Rodolfo Landim? Bota a cara. Ou só vai botar a cara quando vence? O Marcos Braz botou a cara e deu um discurso de que, ai meu Deus, a gente queria ganhar. Óbvio que vocês queriam ganhar, mas falta a cobrança de vocês. O Flamengo é cheio de gerente, parece um banco, um monte de gerente lá e ninguém cobra os jogadores. Enfim, acho que eu resumi um pouco o que aconteceu com o Flamengo agora. Deixa eu respirar, Fernanda. Vou até beber água. Deixa eu respirar aqui.